faz memória a Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Queremos, amados irmãos, recorrer a esses dois grandes santos da Igreja e pedir a eles a sua intercessão sobre nós, para que também em nossas vidas trilhamos um caminho de santidade. Duas coisas nos chamam muito a atenção nesta liturgia de hoje, e é isso que queremos meditar nesta noite. A primeira coisa que nos inquieta o coração é aquilo que nós ouvimos na primeira leitura e depois entoamos também no Salmo responsorial. O Senhor que nos convida a tomar consciência de sua presença no meio de nós. Talvez seja isso, amados irmãos, que nos difere dos santos e santas de Deus. Quando olhamos para a vida de São Francisco e para a vida de Santa Teresinha, do Menino Jesus, nós vemos que, primeiramente, tanto Teresinha quanto Francisco foram pessoas como nós. Nasceram cada qual em seu seio familiar, receberam um ensinamento religioso, como também nós recebemos. Mas o que os difere, muitas vezes, da nossa vida, é essa tomada de consciência. Desde pequenina, Santa Teresinha já trazia no seu coração o desejo de se unir a Jesus Cristo. E também ao longo de sua vida, Francisco vai descobrir, quer na beleza da criação, quer nos andamentos do seu viver, a presença de Deus consigo. Essa chamada a tomarmos consciência vai muito além do saber, porque de fato, irmãos, todos nós sabemos que Deus é conosco. Nós celebramos, a festa dos anjos nesse último final de semana também, e já nos atesta o testemunho dos anjos, a presença de Deus em nós. Também confessamos isso na própria liturgia da igreja. Acabamos de afirmar um pouquinho antes da aclamação do Evangelho, quando o sacerdote vai dizer, olha, o Senhor esteja convosco, e todos respondem, só que não pode ser uma resposta da boca para fora. E é isso que a palavra do Senhor hoje nos mostra, o que significa viver com Ele no meio de nós. Porque se pararmos para pensar, quão facilmente esquecemos disso. Diante das dificuldades, diante das tribulações, diante dos problemas, diante da enfermidade, quantas vezes as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias, nos fazem esquecer de que o Senhor está no meio de nós. Ou ainda, amados irmãos, quando no momento de festa, de júbilo, estamos felizes, jubilando com a vida, também esquecemos de que não estamos sozinhos, mas que o Senhor está no meio de nós. E se Ele está presente em nossa vida, não podemos mais viver como pessoas aflitas, desamparadas, mas somos chamados a sermos então, como os santos de Deus, homens e mulheres de fé. Homens e mulheres que acreditam nessa presença do Senhor e por isso vão viver diferentemente dos pagãos, daqueles que não creem em Deus, daqueles que não esperam no Senhor. Porque de nada adianta a gente dizer com os lábios, mas se eu não professar na vida que o Senhor está no meio de nós, que o Senhor se manifesta entre nós, que o Senhor age na nossa vida, como agiu na vida de Santa Teresinha, como agiu na conversão e santificação de Francisco. Não foi um fruto do seu querer apenas, mas de uma manifestação gloriosa de Deus. De modo, amados irmãos, que todo mundo
que hoje celebra a memória de Santa Teresinha e vai celebrar a memória de São Francisco, todos os devotos anseiam por experimentar aquilo que Teresinha experimentou, aquilo que Francisco experimentou. E o que eles experimentaram? Deus presente em sua vida. Experimentaram dor, experimentaram enfermidade, experimentaram sofrimento, experimentaram. Mas muito maior do que tudo isso, experimentaram a presença de Deus em sua vida. Puderam sentir o que significa esse Deus que está convosco. Esse Deus que se manifesta nos pequenos sinais da nossa vida. Por isso, amados irmãos, a segunda parte desta liturgia nos leva ao encontro da pessoa de Jesus. E ao nos encontrarmos com o Senhor hoje, nós vemos que em determinado momento da vida de Jesus, se abre a Ele um novo tempo. Se aproxima o tempo da sua manifestação gloriosa. E Jesus então toma uma firme decisão. E esta é a segunda coisa mais importante dessa liturgia de hoje. Saber que Deus está conosco implica em nós tomarmos uma decisão de vida. A nossa vida, meus irmãos, é marcada por escolhas. Desde que você nasce neste mundo, você é marcado por escolhas. Desde criança e agora quanto mais como adulto. Nós temos escolhas na nossa vida que são escolhas de momento. Você escolheu, acredito eu, a roupa que você está vestindo. Escolheu ou não escolheu? Não pegou a primeira que veio na frente, espero também, né? Não pegou aquela que estava limpa ou passada. Não, você escolheu. Não foi? Você escolheu estar aqui hoje. Poderia ter escolhido estar em outro lugar. Você tomou uma decisão. São decisões de momentos. Mas tem decisão que é para a vida toda. Você se decidiu se casar para a vida toda. Você se decidiu ser pai, ser mãe, para a vida toda. Não vai mudar. Pode mudar os contextos, mas é por toda a vida. A nossa decisão por Jesus Cristo não pode ser de momento. Porque a escolha de Santa Teresinha pelo Senhor, e aí nós vemos quanto que Teresinha brigou para poder entrar no Carmelo. Porque era jovem demais. E ela foi insistindo, porque ela queria, ela tinha essa decisão no coração. Uma decisão que persiste. Nós vamos ver São Francisco, num determinado momento da sua vida, ele tem que decidir. Ou continua na vida pagã, fazendo as suas arruaças, as suas festas, ou deixa tudo e começa uma vida em Cristo. Há uma decisão, não de momento. Uma decisão de vida. E por que a nossa vida não muda? Porque às vezes a gente decide por Deus com decisão de momento. E aquilo não enraiza na nossa história. Não enraiza na nossa vida. E por isso não gera a conversão. Porque me faz desanimar e mudar de ideia rapidamente. Quando a gente olha o Evangelho de hoje, olha, Jesus tomou uma firme decisão de ir para Jerusalém. A decisão que Jesus toma é de cumprir a vontade do Pai. É de salvar a humanidade. Porque sabe o que vai acontecer em Jerusalém. Vai doar-se, vai morrer na cruz por cada um de nós. A nossa decisão, amados irmãos, não é somente por Cristo, mas é a decisão pela nossa conversão. Decisão pelas coisas do alto. Decisão para alcançar o céu. É aquilo que nós chamamos de ter os pés no chão, mas o coração ao alto.
decidido. Um coração que não quer se conformar com a maldade deste mundo, com a injustiça dos homens, mas um coração que busca a Deus, que teme o Senhor teu Deus e que deseja um dia estar na glória eterna. Como Santa Teresinha desejou, como São Francisco desejou. Esta é a decisão que o Senhor espera de nós. Uma decisão de vida. Não falar da boca para fora. Às vezes a gente promete tanta coisa, que vamos deixar os maus costumes, que vamos abandonar os pecados, mas quão facilmente caímos e falhamos com as nossas promessas para Deus. Por isso hoje, amados irmãos, se quando há para Jesus o tempo, hoje o Senhor nos dá o nosso tempo. O que é celebrar uma novena? É colher esse kairós, esse tempo de Deus na sua vida. Hoje o Senhor te dá um novo tempo, que espera a sua decisão. Porque nós sabemos que muitos não vão se decidir. Tal qual esse povo da Samaria, que não acolheram a Jesus. Quantas pessoas que a gente conhece, às vezes na nossa família, às vezes no nosso bairro, na nossa comunidade, quantas pessoas que a gente conhece que não acolhem a Jesus, que não quer saber de Deus, que não quer saber das coisas de Deus, que vão deixando Deus de segundo e terceiro plano, vão escolhendo as outras coisas. Hoje nós somos chamados, então, a termos essa atitude de acolhimento. E diante daqueles que não acolhem, não lançarmos palavras de maldição, como Jesus nos ensina no Evangelho, mas orar por eles também. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje, neste 5º dia dessa nos coloquemos na presença do Senhor. Veja que maravilha saber que Ele está conosco. E Ele está no meio de nós e espera de nós uma decisão. Por uma vida nova, por uma vida em Cristo, por uma vida em Deus, por um caminho de santidade. Não importa o que ficou para trás, o que importa é esse caminho de vida que o Senhor me chama a seguir. Não sozinho, não é um caminho fácil. Ter de Deus não é fácil. Qual é o caminho de Cristo? É o caminho da cruz. Não tem outro. É o caminho do Calvário, mas é o caminho da vida eterna. E saber que nesse caminho, por mais difícil que às vezes possa aparentar, não trilhamos sozinho. Ele vai conosco. E é isso que São Francisco e Santa Teresinha testemunham. A glória de Deus na sua vida. Daquele que não os amparou, daquele que os escolheu, os chamou, e quando os dois, santos de Deus, se decidiram por Cristo, o Senhor os acompanhou em sua vida. E hoje exalam a santidade, seu exemplo seguido por todo mundo. Queiramos encontrar o Jesus tão amado de Santa Teresinha. Queremos encontrar o Jesus no pobre, na natureza e em tantos outros lugares, como Francisco encontrou. Mas tendo encontrado, como os dois, nos destinamos por Ele, para permanecer unido a Ele, nesta vida e na vida futura. Louvado seja, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos, irmãos, a Deus